Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é a Reciclagem Democrática. E essa semana aí tivemos muita coisa, mais uma vez, Brasília fervendo, vídeos viralizando, situações insustentáveis no governo. É um governo complicado, né? No momento, nós temos que olhar com cuidado o que está acontecendo e, obviamente, o Congresso tem que tomar as atitudes para contenção dos danos que vão acontecer ao longo do tempo aí. Bom, dito isso, vamos aos principais assuntos da semana. E a semana começou com a divulgação de um vídeo aí que viralizou nas redes sociais, de uma performance que ocorreu lá numa escola pública do município do Rio de Janeiro, a performance do Cavalo Taradão, assim, adaptado, né? Cavalo Taradão, adaptado para crianças de 3 a 6 anos que assistiram aquela coisa ali, né? Aquela performance, e depois veio a saber, né, que aquela companhia ali de artes e tal tinha ganho uma licitação do município de R$50 mil para apresentar aquilo dali nas escolas, né? O prefeito do Rio, né, o Eduardo Paes, rapidamente veio manifestar sua indignação, né, não por uma questão de censura, mas simplesmente por classificação etária. Obviamente que aquele espetáculo não é para crianças, e resolveu fazer uma sindicância, né, de todas essas apresentações que estão sendo feitas através desses processos de licitação dentro das escolas do município, o que mostra, né, que parte da esquerda tem bom senso, né, pelo menos no básico. Eu quero dizer, abrir um parênteses em relação a isso, que essa questão de sexualização das crianças não vem de hoje. Afinal de contas, a bailarina, a atriz principal, né, daquele espetáculo, ela veio se defender, né, que é uma obra, uma arte, né, que aquilo dali é um espetáculo de arte dela e tal. E aí eu lembro, assim, da minha infância, né, não da minha infância, da minha já adolescência, né, os programas ali da manhã de domingo, inclusive da líder de audiência, né, do nosso país, que na ocasião era praticamente um monopólio, né, que botava ali, tinha uma estratégia, né, de comercialização de produtos, né, de gosto extremamente duvidoso, e você via ali, por exemplo, vou citar um exemplo básico assim que me vem na cabeça, que é aquele El Chan, né, que dançava na boquinha da garrafa, e ali no programa infantil, né, de uma apresentadora famosa agora, que está em evidência de novo, de uma forma diferente, né, com um documentário aí, dizendo das relações dela com a sua produtora na época, mas enfim, tinha lá a dança da boquinha da garrafa, e a gente via ali crianças imitando aquilo, quer dizer, uma estratégia que era exatamente incutir nas crianças aquelas músicas de fácil absorção, né? Aquela música chiclete e tal, com refrãos assim, para que fosse repetido a exaustão e, obviamente, entrava numa estratégia de venda e comércio. Muita gente ganhou dinheiro com isso, mas aí formou esse tipo de pessoa, né? Que hoje não vê nenhum problema nesse tipo de situação. Naquela época nós não poderíamos nos manifestar, afinal de contas a grande mídia tinha o controle de edição e do que ia ao ar. Hoje não, a internet está aí. As pessoas finalmente acordaram para o problema, né? A gente tem que ter um cuidado com a infância e com as crianças. Bom, e essa semana também o governo sofreu uma derrota fragorosa, foi tão derrota que a própria base do governo teve que votar com a oposição, que foi a questão ali da manutenção da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia, né? Que de 20 passam a pagar entre 1% e 4,5%, que é aquela contribuição patronal, né, que vem na folha. Bom, isso vai frontalmente contra, né, ao que o próprio ministro da Economia, o Haddad, apresentou também essa semana, que é o orçamento de 2024, que representa o tal do déficit zero, né? Esse ano nós estamos aí com uma previsão de déficit que passa a casa dos 150 bilhões de reais, e o ano que vem ele quer passar esse déficit para zero. Obviamente que o mercado viu com ceticismo essa peça de ficção, uma vez que você não vê nenhuma previsão de corte de gasto, muito pelo contrário, expansão de gasto público, e ao mesmo tempo você vê um aumento de arrecadação na casa dos 19%, algo inédito, né? Nunca na história desse país houve um aumento de arrecadação de um ano para outro, nem quando o Brasil estava crescendo a taxas chinesas de 19%. Então o mercado já recebeu isso da forma que ele recebe, no dia ali já o dólar subiu, a bolsa caiu, enfim, ninguém acredita nessa peça de ficção. Mas essa semana também nós tivemos aí a semana, vamos dizer assim, o ápice, né, da CPMI, dos atos do dia 8 de janeiro, que era a grande esperada depoimento, né, do general G. Dias, né, o grande chefe do GSI lá, que na ocasião apareceu em vídeo lá dando água para invasor e tal, tratando todo mundo com cordialidade, abrindo as portas para os vândalos, né, para as pessoas que estavam ali exaltadas e tal. Enfim, esse depoimento foi
cheio de contradições, né? O que deu para sentir na parte da própria do próprio governo, né, durante essa semana, que ele já fala em omissão, sim, de autoridades. Mas como a esquerda detesta a polícia, eles querem jogar toda essa omissão nas costas da PM do Distrito Federal. Só que não é bem assim que a banda toca. E aí a coisa ficou mais feia, né, quando o ministro Moro apresentou lá um documento em que 4 pelotões da Guarda Nacional de Segurança, um contingente de mais de 280 homens, estava ali parado no estacionamento do Ministério da Justiça, né? E que não foi acionado. Apenas 60 homens se deslocaram quando já estavam os prédios invadidos. E aí, para confrontar todas essas informações, foi requerido mais uma vez as imagens, né, das câmeras do Ministério. Aí vem o ministro Flávio Dino dizer que, por força de contrato, aquelas imagens tinham sido apagadas. E aí a coisa complica bastante para o lado dele. Para mim é uma situação praticamente insustentável, que ele vem criando várias versões durante o caminho, vem com um claro objetivo de atrapalhar as investigações. Ele me parece ser o grande articulador dessa omissão, né? O grande beneficiário, né, dessas invasões, do que ele queria ali demonstrar. A gente sabe que ali tinham vândalos mesmo, pessoas exaltadas, pessoas que partiram ali para uma situação de depredação e que queriam, muitos ali, realmente uma intervenção militar, isso é claro, falavam em intervenção militar constitucional, talvez com uma interpretação equivocada da Constituição, porém era válida a manifestação até o momento que se tornou violenta. Mas a invasão só pôde acontecer exatamente por omissão das forças de segurança. E essa omissão, sem dúvida nenhuma, foi vantajosa para o governo e para o ministro, que estendeu essa narrativa de golpe, que não existe, afinal de contas, o beneficiário do golpe, né, que poderia ter dado um golpe, não deu em nenhum momento do seu governo, sempre declarou que jogaria dentro das 4 linhas da Constituição e o fez até o final, mesmo discordando dos métodos, que eu também discordo, né, de muitos métodos aí adotados pelo TSE, pelo STF, enfim. Mas o fato é que a CPI passa agora por um momento difícil, né, de narrativa insustentável, narrativa de golpe insustentável. A verdade é que ali houve uma grande omissão que possibilitou a destruição de prédios públicos. E vai cair no colo de Flávio Dino, está caindo no colo de G. Dias, já foi pedida a prisão dele, a PGR, né, porque não há como sustentá-lo nessa situação, e o que vai acontecendo é exatamente o fim, né, de uma narrativa que está todo mundo vendo o que de fato aconteceu naquele dia 8. Bom, essa semana também o ex-presidente, né, junto com a ex-primeira-dama, foi chamado lá para depor na Polícia Federal e permaneceram em silêncio. E faz sentido esse silêncio, uma vez que quem pediu, né, a PF que colhesse o depoimento foi o ministro Alexandre de Moraes, que não é o juiz natural da causa que está na justiça. Ele está entrando e despachando um processo que não lhe pertence. Então o ex-presidente claramente fez silêncio, um silêncio de protesto, um protesto silencioso, porque realmente está subvertendo toda a ordem jurídica do país numa pessoa que realmente não tem limites, né? E não tem mesmo, porque o Senado não está disposto a dar esses limites a essa figura, né, que se tornou o déspota do país e faz o que quer, abre inquérito, mantém inquérito, faz todo tipo de vergonha, né? Inclusive a apreensão de celular de advogado para tentar incriminar o ex-presidente. Quer dizer, é uma coisa que não se viu nem no caso do Adélio, né? Não tem cabimento, a OAB calada frente a isso. Quer dizer, coisas que são terríveis, né, por uma democracia. Enfim, mas também essa semana a Globo News especulou, né, que o Coronel Cid ia entregar ao presidente, falou que envolveu militares, fez uma narrativa danada ao ponto do advogado do Coronel Cid, que confessou não ter simpatia pelo ex-presidente, dizer que eles estavam extrapolando, que eles estavam tirando ali ideias de onde não existia, elucubrações do que não existe. E teve que ir a público falar isso, né, censurar, né, dar um ato de desagravo à Globo News, que está fazendo desinformação sem nenhuma base na realidade, né? Eles estão completamente desconectados do que está acontecendo no país, né? E para encerrar, né, esse vídeo, temos que falar um pouquinho do STF, né, que essa semana está sendo protagonista de mais uma das sandices aí que nós estamos vendo, que é exatamente o Supremo trabalhando não em prol da Constituição do país, mas para cumprir a agenda da ONU e também para ser o porta-voz de partidos minoritários que perdem
dentro do Congresso e vão ao Supremo recorrer para que exatamente o Supremo tome ali partido dessa decisão minoritária, né, subvertendo completamente a ordem democrática. Uma das decisões foi restabelecer não é um imposto sindical, né, mas a contribuição compulsória, né, vamos dizer assim, questões semânticas, né. Então já conseguiu maioria para restabelecer essa contribuição compulsória mediante ali algum tipo de dispositivo, de aprovação em assembleia ou qualquer coisa assim, que a gente sabe como funciona, né? A gente sabe que ali a militância, né, os beneficiários desse esquema, né, de mamata, eles blindam ali a assembleia, botam ali uma pelegada e conseguem aprovar qualquer coisa, e ali o pobre do cidadão não tem voz nenhuma, né? Ele não vai poder se recusar a pagar o imposto, e agora, melhor ainda, que vai ser 3 dias e meio de trabalho do cidadão, que ele vai ter que transferir para essa galera poder ficar comprando Rolex aí, viajando e fazendo política, né, se elegendo aí. E a outra decisão, né, que está agora caminhando, né, que vai exatamente de acordo com essa agenda da ONU, que é a questão do fim do marco temporal, né? E aí essa questão da demarcação das terras indígenas e os argumentos, né, que vão contra o marco temporal poderia ter algum sentido com relação a isso. É interessante que o Congresso até se debruce de forma a legislar sobre isso, mas a verdade é que a gente está vendo que tem método, né? E aí eu recorro à tal CPI lá das ONGs, em que ela denuncia, né, que exatamente esse aumento da população indígena, né, que dobrou no último censo do IBGE, como eu falei na semana passada, ele vem formando comunidades indígenas onde havia, vamos dizer assim, famílias ribeirinhas, né? Se torna ali uma comunidade indígena, porque exatamente eles passam a se autodeclarar indígenas, e daí as ONGs estruturam, né? Fazem toda aquela estruturação para a demarcação daquela terra. Então, esse é o método, esse é o atual método, vamos dizer assim, de ocupação da Amazônia pelas ONGs, da internacionalização da Amazônia. Então, esse processo neocolonial, que é defendido, inclusive, pelo esse governo, né? De que a Amazônia deve ser controlada, vamos dizer, por uma instância supranacional, alguma coisa assim, vai se consolidando com essas articulações, né, bem sutis, mas é isso que vai acontecendo. Para a vergonha do país, né, para o desespero da população que necessita dos recursos, né, para se desenvolver, recursos naturais são fundamentais para o enriquecimento da população, e isso que vem acontecendo, e é isso que nós temos que estar aí atentos a todo momento para não cair nessas armadilhas. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima.